Lá no Salmo de 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? A pessoa que ela é uma ovelha e que ela é guiada por Jesus Cristo, pelo Senhor, ela é alimentada, pastor Isaac. É alimentada. E quem alimenta ela é o próprio pastor, é o próprio Jesus Cristo, que leva ali a pastos verdejantes. E quando a gente é sensível e obediente ao Senhor, a gente vai ser alimentado espiritualmente, pastor Isaac. Verdade. E eu percebo que nessa jornada bíblica, o Senhor está falando muito conosco. Amém? Está nos orientando muito, nos dando mais estrutura espiritual. E hoje é o 20, né, de Gênesis. Vai falar sobre a peregrinação de Abraão e Sara. Aleluia. E a gente na leitura bíblica diária, Deus fala, Deus revela, pastor Isaac. Deus fala e Deus revela conosco. Aleluia. Para a sua glória. E hoje na leitura eu pude entender, pastor Isaac, eu pude perceber que as coisas com o Senhor é diferente. O mundo espiritual, o reino de Deus, o reino espiritual, o reino de Deus é diferente do mundo, das trevas, do sistema, pastor Isaac, que rege o mundo. Há uma diferença. Meus irmãos, com o Senhor não é tudo igual. Aquele que serve ao Senhor, a palavra diz que haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. Não é isso, pastor? Glória a Deus. O Senhor disse que haveria uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E com o Senhor é diferente as coisas com o Senhor. Aqui em Gênesis 20 a gente pode ver que Abraão, ele começa a andar, né, entre a região de Cádiz e Sul. Uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Ele habitou mais um tempo ali em Gerar. E como o pastor Isaac já leu aqui, já explicou a palavra, já enfatizou, ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Amém? Na verdade, realmente, Sara era a sua meia-irmã, a gente vai ver lá na frente. Mas ele falava que ele não enfatizava que Sara era sua esposa, né? Por medo, também a gente vai ver aqui na palavra. Aqui fica bem explicada essa palavra, né, pastor? Por causa do medo, né? Como Sara ela era bem aparentada, bem formosa de aparência. Aleluia. Abraão, ele teme que as pessoas daquela região não temessem a Deus, pastor Isaac, né? E por causa de Sara viesse a tirar a vida dele para ter Sara como mulher, como esposa. Então Abraão combina ali com Sara para que Sara não revele que Abraão é seu esposo, mas sim seu irmão. Mas vamos ver, a gente vai ver aqui, pastor Isaac, que com o Senhor é diferente. Aleluia. Aqueles que servem ao Senhor, você que está aí ouvindo a palavra de Deus, fica ligado na programação, não sai, não deixe de ouvir essa palavra, porque o Senhor vai te fortalecer mais ainda, vai fortalecer a tua fé para a glória do Senhor. Com o Senhor é diferente, pastor Isaac. Aquele que serve a Deus é diferente, mesmo se ainda estiver precisando amadurecer em alguma coisa. A gente vê aqui com Abraão, né, pastor? Abraão, ele precisava ser mais maduro na presença do Senhor, ser mais confiante, né? Ser mais perfeito. Perfeito, a palavra perfeita, na palavra de Deus, vem de maturidade espiritual. Abraão, ele precisava disso ainda, ele ainda era imaturo, ele negava a sua fé, né? Ele tinha medo. Como é que um homem, pastor Isaac, que tinha promessa de Deus, aleluia, estava com medo de perder a vida, né? E combinando ali com a sua esposa de não contar toda a verdade acerca do seu casamento, da sua parentela com a sua irmã. Mas Abraão, ele temia mais os homens do que a Deus. Aleluia. E a gente observa que lá no Novo Testamento, Jesus Cristo, quando ele vem estabelecer o seu reino aqui na terra, ele enfatiza: olha, importa que vocês temam mais aquele que tem o poder de matar o corpo e, além disso, jogar a alma no inferno. A esse sim você deve temer. Agora, aquela pessoa que só pode matar o corpo, pastor Isaac, Jesus fala assim: não tem mais.
Aleluia! Então, quando nós somos pautados na palavra de Deus, a nossa fé muda, pastor Isaac. Muda, Aleluia. queridos amados irmãos, a nossa confiança muda. Alguém está ameaçando tirar sua vida. Alguém está, de repente você está com medo de alguma situação, de algum resultado que possa vir, de alguma situação que você está trilhando. Coloca o Senhor em primeiro, aleluia. Porque aquilo que vier depois, o Senhor está no controle. Amém? Se o Senhor, eu colocando o Senhor em primeiro, se o Senhor quiser me dar o livramento, Ele vai dar. Meu Deus. Mas se Ele não der o livramento, vamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Mas Deus é maravilhoso, pastor Isaac, queridos amados irmãos. Fazer parte desse reino de Deus é maravilhoso. Você que já é cristão, você que já faz parte do reino de Deus, da família de Cristo, hoje vem uma palavra aqui para fortalecer a tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vale a pena servir ao Senhor. O Senhor, Ele não deixa ninguém enganado. Aleluia. O Senhor, Ele cuida dos seus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E assim foi, meus irmãos, ali com Abraão e com Sara. Então, por causa que Abraão combinou com Sara ali de falar apenas que Sara era sua irmã, o rei Abimeleque, aqui no capítulo 2, capítulo 20, versículo 2, o rei de Abimeleque, pastor Isaac, rei de Gerar, Abimeleque, ele mandou buscar Sara e tomou Sara como mulher. Glória a Jesus. Imagina aí, né? Eu vejo Sara assim, pastor, como uma mulher respeitosa, uma senhora, uma mulher de valor na presença de Deus e dos homens. Casada, bem casada com um grande homem de Deus que tinha promessa ali. Mas, por falta de falar toda a verdade, por falta de confiar plenamente do Senhor, ela é tomada por outro homem, misericórdia. E a gente vai ver lá em Malaquias, né, pastor? Que Deus, ele fala, eu odeio o divórcio. Então, aquela mulher tomada por outro homem, entrando numa situação ali que Deus odeia. Pensa em algo que você odeia. Deus odeia o divórcio, Deus odeia a bagunça no casamento, desordem. E Sara estava entrando naquela situação. Mas quem faz parte do reino de Deus, quem está debaixo da cobertura do Eterno é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aí uma certa noite, aqui no versículo 3, certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou. O próprio Deus intervir nessa situação que ele já odiava, pastor. Exatamente. Aí Deus fala assim para o rei Abimeleque, você vai morrer, aleluias, por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se. Meu senhor, vais matar um homem inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou? Ela é minha irmã. E não foi ela pessoalmente que confirmou que ele era seu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que eu fiz isso. Então Deus lhe esclareceu. Bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu que te impediu de pecar contra mim, meu Deus, e não permitindo que a tocasse. Agora, pois, devolve a mulher deste homem. Ele é profeta, intercederá por ti, para que vivas. Mas se não devolveres, sabe que certamente morrerá com todos os teus. Abimeleque levantou-se bem cedo, aleluias, e chamou todos os seus servos, contou o que havia acontecido, e os seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e indagou: que fizestes? Que ofensa cometi para ti, que atraias grande culpa sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste como se não deve fazer. meu Deus. Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Então, aí Abraão vai e ele explica, né? Aqui no versículo 11,
Eu disse porque poderia que não houvesse temor neste lugar e me matariam por causa da minha mulher, Sara. Além disso, realmente ela é minha meia-irmã, ela é filha do meu pai, mas não filha de minha mãe. E ela veio a tornar-se a ser minha mulher. Amém? Então aqui a gente vê o próprio Deus intervindo na situação que o próprio Deus odiava. Então a gente tem aqui um discernimento que servir ao Senhor é diferente do que servir ao mundo, pastor Isaac. Verdade. No mundo, quando as pessoas decidem bagunçar o casamento, fica por isso mesmo. No mundo é assim. Né? Quando estamos fora do reino de fora Deus, do reino, fora do julgamento do Senhor, do reinado do Senhor. Cada um faz o que quer, pastor Isaac, com a sua vida, casa, se dá em casamento, não é isso, pastor? Verdade. Não está contente com o casamento, troca de parceiro, por alguma situação que é conveniente, deixa o marido, deixa a esposa, e vira aquela confusão, vira aquela bagunça, porque plantar o homem planta, né, pastor? Exatamente. Mas as consequências vêm. As consequências vêm. Mas com o Senhor é diferente. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, faz parte desse reino, aí já o Senhor já não vai aceitar, pastor Isaac, algumas coisas. E Abraão, por medo, fala que Sara é sua irmã. Outro homem vem tomar Sara como esposa, porque não sabia da situação. Então, e aí entra o próprio Deus falando com ele, olha, se você não devolver a mulher de Abraão, vai ter morte na sua casa. Vai ter uma tribulação tão grande. Estava tendo já, né, pastor? Porque a gente percebe que as mulheres pararam até de dar luz a filhos, pastor. Verdade. De engravidar. Então começou uma perturbação naquele ambiente, naquele local, naquele reino. Começou a não ficar mais, pastor Isaac, agradável. Imagina aquele clima pesado. Imagino eu, né, o rei começando a pensar, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Não está normal as coisas. Aí vem o Senhor lhe revelar. É porque a mulher que você tomou, pegou para ser a sua esposa, não toque nela. Porque ela já é casada. Então a gente percebe que tem pessoas, pastor Isaac, que vai entrar em relacionamentos conjugal com pessoas que já são casadas. Mas nem todo mundo que entra num relacionamento com quem já é casado sabe que o outro é casado. Meu Deus. Tem muita situação que a pessoa entra num relacionamento conjugal entre marido e mulher sem saber que o outro é casado. A outra parte não revela, porque Sara, ela não revela que ela já é casada. Ela consente com aquilo, né, pastor? Exatamente. Então a gente percebe que tem pessoas que vai acabar entrando numa situação com a outra pessoa que já é casada. Mas se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, como diz aqui Abraão, como era Abraão, Deus não vai deixar você enganado. Né? Deus não vai deixar. Às vezes, pastor, nós vamos começar um relacionamento, é muito importante começar com oração. Meu Deus. Né? É uma escolha muito importante, o seu marido, a sua esposa, porque vai ser alguém que você vai viver, vai passar o resto da sua vida. É igual a salvação. Sem a salvação não dá. E quando a gente escolhe alguém para morar com a gente, para viver com a gente, para se unir e ser uma só carne, como diz a palavra de Deus, é até que a morte separe, não é isso, pastor? Exatamente. Pastor, eu estava analisando aqui, né, há uma diferença do sistema mundano e do reino de Deus, da proposta do reino de Deus. Por quê? Fora dos princípios do Senhor, vou dizer nesse termo, fora dos princípios de Deus, da vontade de Deus, o ser humano ele vive uma bagunça muitas vezes, uma né? Desordem, né? Muitos acabam vivendo uma desordem, porque não tem princípios, não tem parâmetros, não tem um limite, não tem um equilíbrio, né? Vai começar uma relação, não ora. Não tem oração, não tem ordem, né? Muitas vezes acaba antecipando,
o que era para ser somente dentro, por exemplo, do matrimônio, né? É antecipado, ou há precipitações, né? Nesse caso aí também, embora que foi mentira, né? E aí está, né? É importante destacar isso, um servo de Deus, né? Chamado Abraão, o pai da fé, que Deus agora já o chama de um profeta, mas que estava com mentira. Estava com mentira. E às vezes a gente confia nas pessoas, né? Exatamente. Então, assim, nesse caso, esse servo de Deus estava agindo errado. Então, assim, também é um alerta pra gente, pastor Isaac. Por isso que eu tenho que, em primeiro lugar, ter o meu compromisso com o Senhor. Primeiro é com Deus, depois é com o próximo. Exato. E o que Deus fala com Abimeleque e trata também com Abraão, de uma maneira bem clara, é que o Senhor não aceita bagunça. Meu Deus. No reino dele não é assim, né, Não. pastor? Deus, ele não aprova. Se alguém tiver agindo de maneira bagunçada, Desordem, errada, achando que Deus vai destruir um lar para construir começar outro, enfim, nada disso é aprovado pelo Senhor. Tem coisas que é desobediência até de alguém que é um servo de Deus, mas que está na desobediência. Meu Deus, pastor, hein? Está agindo de maneira equivocada, completamente errada. Então, assim como, né, na matemática, por exemplo, a contabilidade é absoluta, né? Deus. 1 mais 1 é 2, não estou falando do casamento, mas estou falando da matemática. 1 mais 1 é 2. Que é absoluto, né? É absoluto, 2 mais 2 é 4, ok. Se tornou uma só carne. Né? O que Deus estabelece é absoluto, os princípios de Deus é absoluto. Os princípios do Senhor são inegociáveis. Oh, glória, aleluia. Bem, então o que é de Deus, o que o Senhor estabelece é isso mesmo. Agora, tem o lado humano que muitas vezes trilha o caminho da desobediência. Não é que Deus está aprovando, porque os princípios do Senhor não muda, né? Inclusive lá no Novo Testamento, quando chegaram até Jesus dizendo, olha, Senhor, é lícito repudiar a mulher e dar-lhe carta de divórcio? Como mandou Moisés? Né? Como Moisés mandou. Aí Jesus disse, olha, Moisés mandou fazer isso, ou autorizou fazer isso, não por causa do princípio de Deus, mas por causa da dureza do vosso coração. Então o problema não está em Deus. Não é Deus que mudou Deus permite, Deus apoia. Deus mudou o princípio dele, não. Deus não alterou os princípios dele. Quem muda é o homem, ou seja, o homem endurece o coração. Então ali foi uma maneira que houve na lei para organizar, né, aqui na terra algumas coisas, mas não é o que Deus estabelece. Amém? Então, assim, o princípio do Senhor é o mesmo, referente ao matrimônio, referente ao casamento, porque os princípios divinos são inegociáveis, porque o nosso Deus não é um Deus de bagunça. Exatamente. Pastor Isaac, e a gente percebe aqui que ai de quem entra no meio. Exatamente. Do que Deus estabeleceu. A palavra diz o quê? Não separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, assim, ai de quem entra no meio. Às vezes, pastor, a gente vê alguma situação de casais que são até servos de Deus, mas que estão em conflitos no casamento. Estão passando por um momento difícil. E aí tem alguém que quer entrar no meio, pastor. Ah, não, ele falou que, né, tá até junto, mas não vive mais com marido e mulher. Ah, ela falou que tá com ele, mas que não ama mais ele. Ah, é a minha oportunidade, né? Agora eu vou lá, eu vou ser o homem que ela precisa. Eu vou ser a mulher que ele precisa. Acho que ela não era bem a mulher de Deus para a vida dele. Vai ser eu. Não. Ai de quem entra naquilo que Deus estabeleceu. Porque quando o homem se une com a mulher e vice-versa, os dois são uma só carne perante o Senhor. E o que é ligado na terra é ligado no céu. E aqui a gente percebe que ai de quem entra até sem saber, né, pastor? Até sem saber. É verdade que Deus, na sua misericórdia, né, não puniu, mas poderia, se Abimeleque não aceitasse a orientação divina, viria juízo, né?
Então porque, tem porque coisas... também Deus perdoa o tempo da ignorância, né? O tempo da ignorância. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, vivemos um tempo também que muitas pessoas estão debaixo de alguns tipos de maldição, né? Alguns não sabem e outros estão vivendo debaixo de alguma maldição. Sem saber. Porque decidiu escolher viver daquela maneira. Então, as escolhas do homem, né, pode levar ele a viver bênção ou maldição. Porque assim, pastor, eu entendo que no reino é diferente. As atitudes que nós tomamos têm uma reação. E vem, lá em Provérbios que fala, né, que a maldição ela não vem sem causa. Exatamente. Provérbios 26 fala isso, olha aí, né? Que a maldição sem causa não virá. Então, toda maldição tem alguma causa. O que aconteceu aqui na casa de Abimeleque, mulheres ficando estéreis, pessoas doentes, vários problemas. Ia ter até morte mesmo, gerando, né? Exatamente, gerando ali naquela casa, surgindo dentro daquela casa, daquele reino, tinha uma causa, teve um motivo, né? Só que aí vem o Senhor revelar para ele, né? Exatamente. Porque Deus, como já foi enfatizado, não leva em conta o tempo da ignorância. E nem deixa ninguém enganado. Exato. Então, assim, às vezes a pessoa ela entra numa situação sem saber onde está entrando, pastor. Por isso a importância de orar antes de começar um relacionamento, porque casamento é algo muito sério. É muito sério o casamento. Então é importante orar, buscar a direção do Senhor no início, confirmação do Senhor. E depois que o Senhor confirma ali, né, que se legaliza, porque também é importante casar, né, pastor Isaac? Às vezes você vai se unir com alguém que não quer casar. Depois a gente casa lá na frente. Por que não quer casar? Tem algum motivo, será, pastor? Eu já vi situações, pastor, já acompanhei situações de pessoas que vai viver junto, mas que já é casado lá no passado. Às vezes está ali se unindo com uma serva de Deus, com uma mulher de Deus ou com um homem de Deus, mas deixou lá atrás um casamento. E Deus não está nesse negócio. E a pessoa ela vai viver debaixo de maldições, e não entende por quê. Eu sou serva de Deus, eu sou um servo de Deus e estou vivendo maldições. Né? E o Senhor não vai deixar. O Senhor mostra, pastor Isaac, o Senhor revela aos teus servos. Mas depois que o Senhor revela para Abimeleque, pastor Isaac, Deus ele revela para ele, quer que ele se arrependa de ter tomado ela como esposa, mesmo que ele fez aquilo na inocência, mas que ele tome uma atitude. Deus quer o arrependimento, mas também quer a atitude, pastor. Porque no reino de Deus não é assim, eu sei que eu estou errado e vai empurrando com a barriga. Não, o Senhor quer mudança. Quer que a praga cessa, quer impedir a situação de ficar pior, até mesmo da morte chegar dentro de casa, corre para obedecer a palavra do Senhor. Olha, pastor, que lindo. Eu me alegro muito com a palavra de Deus. Olha o que ele faz, pastor Isaac. De manhã cedo, pastor. Em seguida, Abimeleque convocou... aqui o 8. Abimeleque levantou bem cedo e chamou todos os seus servos, contou tudo o que havia acontecido aos seus homens e tiveram um grande temor. Depois ele vai e convoca Abraão, né? Pergunta por que fez aquilo, mas assim, Abimeleque, pastor Isaac, ele entende a mensagem de Deus. Ele entende que o Senhor entendeu que ele estava inocente naquela situação, né? Que ele entrou ali sem saber realmente o que estava acontecendo. O Senhor perdoou ele, perdoa no caso, o Senhor iria perdoar, que até então o Senhor não tinha perdoado. O Senhor falou, olha, eu percebi que você está inocente, então estou te dando uma oportunidade de mudança, de mudar a tua história. Então vai, toma agora a atitude. Devolve a mulher de Abraão, não toque nela. Porque se você tocar, você vai morrer. Então, quando ele entende que é sério, pastor Isaac, a mensagem de Deus, ele já se levanta bem cedo. Aleluia. Versículo 8. Levantou-se cedo, chamou os seus servos, então trouxe à luz aquilo que estava acontecendo. Aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, o seu erro, ele não vai prosperar. Verdade. É bíblico, né, pastor? Não prospera. Mas aquele que expõe, olha, gente,
aconteceu tal situação, eu estou errado, eu errei, eu não sabia, né, entrei nesse erro, mas o Senhor me revelou que eu estou errado. Então agora é momento de o quê? De arrependimento, de atitude, mudanças. Não adianta só, pastor Isaac, reconhecer que errou, que entrou numa enrascada, entrou naquilo que Deus não está se agradando e continuar. Tem que ter o arrependimento, tem que ter atitude. Amém? Depois da atitude é que vai vir o perdão e vai vir o quê? O cessamento da praga. Se ele tivesse se arrependido, pastor Isaac, mas não tomasse atitude, as pragas continuariam vindo e a morte ia entrar dentro da casa dele. E algo interessante que Deus ele fala, ó, vai e fala com Abraão, que Abraão é um profeta. Vai e fala com Abraão, porque Abraão vai orar por você. Abraão ele vai, né, te perdoar e ele vai orar por você. Então a gente também aqui entende um princípio, pastor Isaac, que o Senhor ele tem no seu reino. Um servo de Deus, a gente não se levanta contra um servo de Deus. Jamais, pastor Isaac. Se alguém serve ao Deus vivo, o Deus vivo vai tratar com ele. Porque o Senhor trata com Abraão, o Senhor tratou com Abraão. Amém? O Senhor alinhou a vida de Abraão. Abraão não continuou dessa forma. Deus mudou. Abraão virou o pai da fé. Virou um grande exemplo para mim e para você. Deus provou Abraão no último. Aleluia. E Abraão foi aprovado. Então Deus ele vai moldar o seu servo. Ele vai tratar com o seu servo. Mas quem trata com o servo é o Senhor. Não é eu que tenho que tentar moldar o pastor Isaac. Aí eu percebo que ele está precisando melhorar em tal aspecto, eu vou lá para moldar ele. Não, quem sou eu? Eu sou um vaso de barro. Quem é você? Aleluia. Para querer moldar um servo do Senhor, um vaso do Senhor. Então, com os seus vasos, trata o oleiro. Amém? Com os seus servos, trata o Senhor. Abraão, ele estava falho, sim. Não estamos aqui justificando Abraão. Ele estava falho, mas Deus trataria com Abraão. Glória a Jesus. Deus ia colocar em ordem. Então, guarda essa palavra no teu coração, esse princípio do reino do Senhor. Né? A mensagem fala sobre o reino do Senhor, que ele é diferente do reinado das trevas. O Senhor trata com os seus servos. Descansa o teu coração, aleluia. Quando você vê algo no servo de Deus que não está bom, que está precisando melhorar, aperfeiçoar, não se levante contra um servo do Senhor. Porque se ele tem compromisso com Deus, mesmo nas suas falhas, o Senhor vai tratar com ele. Pode esperar. E, pastor Isaac, a cura para Abimeleque e para o seu reinado, para a sua casa, para o seu povo, viria através da oração de Abraão. Amém? Aleluia. Então, ele precisava se humilhar, não contender, não guardar uma mágoa contra o servo de Deus. Então, outro princípio aqui do reino, pastor Isaac. A gente percebe que é o rei Abimeleque que tem que ir até Abraão. Não teria que ser Abraão que ia até ele, pastor? Abraão, rei Abimeleque, me perdoa que eu menti, né? Eu não te falei toda a verdade, que ela era minha esposa, só falei que ela era minha irmã. Me perdoa, Deus te puniu, né? Por causa disso, tocou em você na sua casa. Você me perdoa? Não, não foi, pastor Isaac. Foi o inverso, né? Foi o inverso. Deus falou pro Abimeleque, vai lá, fala com Abraão, pede perdão, que ele vai orar por você. Aleluia. E através da oração de Abraão, vai cessar essa praga, vai ter vida. E assim, glória ao Senhor. Ele foi humilde, né, pastor Isaac? Foi humilde. Na verdade, meu Deus. Isso está dentro até do princípio que Jesus Cristo ensinou. Do reino, não é isso? Exato. Um dia Jesus ensinou dizendo, olha, quando você trouxer uma oferta no altar, e aí você se lembrar que alguém tem algo contra ti, ou né, fez algo contra ti, vá até ele e reconcilia-te contra o teu adversário. Jesus também ensinou acerca do princípio do perdão, né? Se alguém fez algo contra ti, vá até ele. Vai tu, né? Vai tu até ele. E repreende o teu irmão e reconcilia-te com o teu irmão. Então, se alguém te ofendeu, você ir até ele buscar a paz, buscar a reconciliação, buscar colocar as coisas em ordem, isso é um princípio do reino de Deus.
E se você fazer isso, isso mostra que você é humilde e você está no reino. Ah, não, eu não vou. Ele que me fez mal, eu não vou fazer isso. Não foi eu que errei, não foi eu que falhei. Isso aí você não está sendo humilde com a humildade do reino de Deus. E também, às vezes, está guardando algo no coração, né, pastor? Uma mágoa. Está guardando algo. Não, mas foi ele que pisou no meu pé. Foi Exato. ele que me feriu. Só que tem algo também, pastor Isaac. Eu acredito que Jesus ele ensinou isso, esse princípio, de vai tu até teu irmão e repreende, conversa com teu irmão, busca essa reconciliação. Porque tem gente que machuca a gente, que pisa no nosso pé, só que ela nem sabe que está machucando. Exatamente. Pastor Isaac, se Deus não intervir ali, o rei ia tomar Sara como esposa e ia ficar por isso mesmo. E aí? Acabou-se o casamento de Abraão, mas a promessa não era com Sara? A gente vai ver amanhã no versículo 21 que Isaac chega através de quem? De Sara. Sara, casal, né? Casal. Deus tem uma promessa com o casal. Então não teria como findar ali aquele casamento. Mas se Deus não intervisse, ia ficar tudo bem ali. Então tem momentos que nós precisamos falar para o nosso irmão: ó, meu querido, com tais atitudes tua, você está me ferindo, me machucando. E Deus não está se agradando disso, que o Senhor me incomoda, eu não me sinto bem com o que está acontecendo. O Senhor tem despertado em mim esse incômodo e eu quero saber o que está acontecendo da sua parte. E Abimeleque disse isso para Abraão, né? Porque Abimeleque falou assim: o que é isso que fizeste comigo, né? Dizendo que ela é sua irmã. Tão somente é sua irmã. Que é tão somente sua irmã. Então Abimeleque foi e confrontou Abraão. Né? Mas por que você fez isso comigo? Por que você não falou a verdade, né? Então... E é um conselho também que lá em Provérbios tem, pastor Isaac, que coabita com o teu próximo com a verdade. Com a verdade, confiadamente. Confiadamente. E aí eu creio que resume, né, um dos principais princípios do reino de Deus, né, na vida de um cidadão do reino de Deus, é a verdade. A verdade... O cinto da verdade. O cinto da verdade. Glória. Precisa estar em nós aonde a gente for, né? A verdade, claro, você tem que amar as pessoas, respeitar as pessoas, não precisa ser agressivo com ninguém, mas sempre levar a verdade, porque a verdade te respalda. Quando você anda na verdade, Deus te respalda, Deus te protege, né? E você vai viver pela verdade, né? Então, é muito importante carregar com você esses princípios do reino de Deus. Amém? É verdade, pastor Isaac. Eu vou pedir para você, pastor Isaac, orar. Amém? Amém. Orar pelo povo de Deus. Eu vou precisar já ir para outro compromisso agora, amém? Glória a Deus. Mas é essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração, pastor Isaac, que possamos entender que o reino de Deus é um reino diferente. Amém? Meus amados irmãos, queridos que estão aqui conosco, está aí mais uma tarde da nossa jornada bíblica, né? O Senhor falando de uma maneira especial conosco através da sua serva, da sua filha. Amém? Nós vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo ao nosso Deus, né? Por essa palavra, por essa tarde abençoada, né? Porque muito, aleluia, muito nós estamos sendo edificados aqui por meio da pregação da palavra de Deus. Vamos orar. Eu quero nessa oração apresentar os irmãos que estão aqui. Chegou a irmã Maurisa, o irmão Cláudio também que está aí participando. Várias pessoas que estão aqui na sintonia, que está presente. Então vamos orar para que esses princípios estejam na vida de cada um de nós e que o nome do Senhor seja glorificado aonde você estiver. Você e eu, nós sejamos realmente luz, né? Como diz a palavra, sal da terra e luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa tarde por este momento maravilhoso de ministração da tua palavra, recebendo esses princípios que transforma, que liberta, que traz edificação. Eu oro por esse ouvinte que está ouvindo a tua palavra, que entendeu que o Senhor falou com ele, que ela precisa tomar uma ação, uma atitude diante de algo na sua vida.
venha conceder a tua graça, venha pelo teu Espírito Santo iluminar essa pessoa, dar direção e sabedoria de como agir diante da tua palavra que o Senhor tem falado com cada um. Eu oro pela tua bênção, as bênçãos que vêm através do teu reino sobre cada vida, sobre cada família na tarde de hoje. Oro também pela tua filha, pastora Silmara, continua abençoando, dando força, dando vida, dando saúde e usando, Pai, cada dia mais na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, os líderes, ó Senhor, que estão fazendo a tua obra nessa nação, nesta terra, e todo o teu povo. Continua fortalecendo, abrindo o entendimento de cada um para entender a tua palavra e a tua vontade. Continua conosco também no propósito da noite de hoje. Glória a Deus, o nosso culto onde estaremos reunidos, te adorando e ministrando ali também a palavra do Senhor. Nós oramos nessa tarde e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. E amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, já estaremos agora encerrando aqui a programação. Aleluia, mais uma tarde de bênção, uma tarde em que o Senhor Jesus com certeza tem falado conosco por meio da sua palavra aqui neste lugar. Desde já informamos que amanhã, a partir das 13 horas, estaremos de volta convosco em mais uma tarde da programação. Aleluia, permitindo o nosso Deus, estaremos convosco amanhã em mais uma tarde de programação. Fiquem todos aí na paz do Senhor. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Até breve.